Tem algumas formas hoje muito mais fáceis de formação que fazem com que o mercado se desenvolva. As empresas têm o desafio de entender esses movimentos, buscar mão de obra, reconhecer sob o ponto de vista salarial que forma a empresa é a mão de obra, são as pessoas. Qual cidade litorânea, porque Joinville é uma cidade que está no nível do mar, se desenvolveu de costas para o mar? Nós temos uma beleza gigantesca aqui, que é a Baía da Babitonga. Graças a Deus que agora nós estamos fazendo um movimento de reconhecer a Vigorelli como um atrativo turístico que ela merece, né? E isso tudo influencia de maneira geral toda a cadeia imobiliária da cidade. Sim. Todo aquele trecho ali que era considerado região rural virou para a área industrial. Ou seja, em algum momento, eu digo que a médio prazo, eu não vou dizer que é a longo prazo não, a médio prazo aquela região ali toda vai estar adensada de galpões, novas indústrias, dando a opção ao trabalhador também, se quiser, para trabalhar mais perto da sua casa. A Associação Comercial e Industrial ela vai trabalhar durante o ano que vem com seus projetos, com a missão de desenvolver muito a cidade, de proporcionar muito conteúdo, de trazer muita discussão, se aproveitando, inclusive, se esse é o cenário, como é que a gente atua num cenário como esse. 70% da mão de obra de Joinville está representada nos associados da CIG. Então, a entidade tem a missão, como eu falei, de desenvolver capital humano, desenvolver a sociedade, pensar na cidade para os próximos anos, pensar como é que vai acontecer, inclusive, o desenvolvimento imobiliário da cidade, né? Nós somos muito atuantes nisso. Sejam bem-vindos ao AnaGcast, um podcast que traz especialistas para conversar sobre o mercado imobiliário, para conversar sobre Joinville. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o papel das entidades, em especial a entidade ACIG, na contribuição da ACIG para o desenvolvimento econômico e social da cidade. E para falar, nós trouxemos aqui o Fernando Martins, diretor executivo da ACIG, que vai poder aí trazer um pouquinho da visão dele, da experiência dele sobre Joinville e sobre a CIG. Fernando, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Eu gostaria, inicialmente, que você comentasse um pouquinho da sua trajetória e falasse um pouquinho depois também do papel da CIG para Joinville. É um prazer estar aqui no podcast AnaGcast. Eu tenho uma vivência... Eu sou um catarinense apaixonado por Joinville, né? Eu sou nascido em Canoinhas, mas vim pequeno para cá, para Joinville. Fiquei aqui durante muitos anos, tive a oportunidade de trabalhar em São Paulo. Agora, mais recentemente, trabalhei no mercado na capital, em Florianópolis, com um grupo de varejo de lá. E agora, recentemente, fui convidado, hoje está fazendo 6 meses, inclusive, aniversário de 6 meses, de ACIG, onde eu fui convidado a vir para atuar na cadeira de diretor executivo da entidade e trazer um pouco dessa bagagem, dessa vivência forte de mercados, tanto... Eu também cheguei a trabalhar aqui, é importante mencionar, tive minha consultoria própria durante algum tempo e cheguei a trabalhar também num pequeno período até no poder público aqui em Joinville também. Aí é interessante porque foi uma atuação que tem tudo a ver com o assunto da AnaGcast, porque eu fui gerente de patrimônio histórico e cultural do município, então eu cuidava daqueles assuntos ligados a tombamentos, a toda a parte ligada ao IFAM e aos conselhos aqui da cidade. Eu tenho uma formação multidisciplinar, apesar de ser formado em Direito. Tenho pós-graduação em Gestão de Shopping Center, tenho pós-graduação, mestrado em Direito Empresarial e MBA em Gestão em Direito Empresarial também. E coloco todo esse conhecimento e essa vivência em prática, eu sempre digo assim, para realizar negócios. Até mesmo na CIG, né? Porque a CIG, como uma entidade associativista, né, que representa um conglomerado, eu não sei se você sabia, Rodrigo, mas 70% da mão de obra empregada em Joinville, ela está representada pelos sócios de Joinville, pelos associados da CIG. 70%. Então, assim, a representatividade do poder econômico, mas mais do que do poder econômico, da atividade dos nossos associados, ela é muito importante para o desenvolvimento da cidade. Então, quando eu venho para a CIG agora, nesse projeto
da diretoria executiva, eu venho trazendo essas experiências vividas no poder público, na atuação como empreendedor e na atuação em algumas empresas, não foram tantas assim, foram 3 grupos durante longos períodos, mas muito ligados à atividade imobiliária e ao varejo. Então, isso traz uma experiência para a CIGI, para o associativismo, e também é importante mencionar, eu sou voluntário de entidades de terceiro setor há mais de 25 anos. Então, juntando tudo isso, eu venho para a CIGI com um olhar de desenvolver a entidade, fazer projetos novos, com a experiência de quem atuou no mercado desafiador e com quem vive o voluntariado e o associativismo há mais de 25 anos. Né? E eu acho que isso tem que trazer um resultado positivo para a entidade do ponto de vista de desenvolvimento, de arrecadação e de contribuição para a cidade. A grande função da CIGI, ela não é desenvolver o empresário. Essa é uma das missões da CIGI. Mas a missão principal da CIGI é desenvolver a cidade e desenvolver o bem-estar para as pessoas que vivem em Joinville, porque elas sim fazem as empresas que são associadas à CIGI. Então, quando a gente tem um olhar mais amplo, olhando para as pessoas, pensando na cidade, é dessa forma que a gente vê a CIGI atuando, fazendo melhorias sobre o campo de vista político, sobre o campo de vista de infraestrutura, sobre o campo de vista de capital humano, tão importante numa cidade como a nossa. A CIGI tem essa missão, e o meu trabalho, a minha experiência vem para contribuir para a gente implementar isso através, dando apoio operacional para toda uma diretoria eleita, empresários importantes que representam aí a produtividade e a indústria joinvilense. Muito bom, muito bom. Acho que é um currículo aí que traz muita experiência, muito conhecimento e é um desafio, né? Estar como diretor executivo da CIGI, em que você tem muitas vezes as principais lideranças da cidade, debatendo o futuro da cidade, precisa realmente ter um apoio profissional com uma bagagem e experiência como você tem, né? Obrigado. E até indo para essa linha, a gente falou um pouquinho da CIGI, do papel da CIGI, de forma simples, assim, a gente tem a questão da representatividade, que você comentou, né? Temos a questão do associativismo. Essas são as duas grandes forças da CIGI. Como é que você enxerga o papel da CIGI em Joinville e para a comunidade? A CIGI é uma entidade que lidera, no bom sentido, junto com... Nós temos um conselho de entidades formados hoje na cidade, um conselho que se relaciona muito bem, né? As 4 principais entidades associativistas estão ali dentro daquele conselho. Temos uma boa relação, fazemos ações em conjunto, mas como eu falei, 70% da mão de obra de Joinville está representada nos associados da CIGI. Então, a entidade tem a missão, como eu falei, de desenvolver o capital humano, desenvolver a sociedade, pensar na cidade para os próximos anos, pensar como é que vai acontecer, inclusive, o desenvolvimento imobiliário dessa cidade. Né? Nós somos muito atuantes nisso, nós temos 8 bandeiras de atuação principais na CIGI. Pode falar. Claro. Sob o ponto de vista estratégico, essas bandeiras são divididas entre infraestrutura, capital humano, saúde, meio ambiente, não vou lembrar todas de cabeça agora, mas são 8 vertentes principais. Política, muito importante, nós estamos trabalhando muito, nós estamos às margens de um ano eleitoral. Né? Essa bandeira da política nós estamos trabalhando em conjunto com as demais entidades e junto com a OAB também nesse caso, para justamente promover um movimento de conscientização da população joinvilense em organizar melhor o seu voto, valorizando os representantes de Joinville e da região aqui. Sim. Porque nós tivemos, se você for olhar, dando só um exemplo dessa atuação então da CIGI, né? Se você for olhar os números da eleição passada, quando nós elegemos deputados federais e estaduais,
e o presidente, nós vimos que, e o governador, né, nós vimos que muitos votos de Joinville correram para fora de Joinville. E quando você vê, muitas vezes, a representatividade de algumas regiões do estado, com um grande número de deputados estaduais e federal, você vê, e você vai olhar para os números de Joinville, teve candidata, e não é demérito nenhum dessa pessoa, que veio em Joinville e fez 22 mil votos em Joinville. Isso elegia um deputado estadual por Joinville. Então, ou seja, faltou naquele momento organização, faltou entendimento político dos moradores de Joinville, dos eleitores de Joinville, e o objetivo das entidades agora é promover uma campanha de dizer o seguinte: olha, vamos nos organizar, vamos pensar melhor na nossa cidade, quem são os representantes que podem, que estão aqui, que são daqui e que podem nos representar. A gente não está dando ideologia política nenhuma, muito pelo contrário. O cidadão, o joinvilense, os moradores daqui de toda a região, eles têm total liberdade para votar em quem quiser. Agora, é muito importante que vote em quem traz recursos para Joinville, né, e para a região de Joinville. Um ponto bem importante. Ontem à noite eu participava de uma palestra do Joaquim Levy, ex-ministro da Fazenda, tal, né? E ele mencionava que mais de 60 bilhões de reais estão na mão da Câmara dos Deputados com emendas parlamentares. Então, ou seja, nós temos que entender que os recursos para serem aplicados na região aqui de Joinville, esses recursos chegam até Joinville através dos representantes que nós colocamos lá. Quanto mais representantes nós colocarmos, mais recursos virá para a região de Joinville, próximos de Joinville e para Santa Catarina. Agora, se a gente não pensar de forma estruturada, isso não vai acontecer, porque outras pessoas vão ocupar esse lugar. E é mais difícil que alguém do Oeste, alguém do Planalto Norte venha encaminhar recursos. Não é impossível, mas é muito mais difícil. A probabilidade é menor. Realmente eu concordo plenamente contigo, referente a essa bandeira de conscientização da população do joinvilense a realmente buscar candidatos aqui de Joinville, aqui da região, que entendam as nossas dores, as nossas demandas, e também que realmente busquem trazer recursos para a cidade, porque infelizmente no sistema federativo atual, a quantidade de imposto que é arrecadado, que fica diretamente na cidade, é a menor quantia, é uma parcela relativamente pequena. Quando nós olhamos o Estado, Rodrigo, quando você olha a arrecadação tributária do que as empresas que estão no Estado de Santa Catarina pagam de imposto para o governo federal, o retorno que tem de volta a Santa Catarina é muito menor, mas muito menor. Eu não sei te dizer exatamente em números, mas eu vou te dizer que é menos de 30%. Do que retorna, tá? Eu não recordo o número exato agora, mas é muito distante o volume do arrecadado com o retorno. E aí, o que isso significa? O que isso gera? Por que aquela Estrada do Mar ainda não foi... O projeto ainda não está acontecendo, mas já poderia ter acontecido muito antes. Por que a BR-280... aqui que liga São Francisco do Sul ainda não está duplicada, né? Por quê? Porque os recursos não chegam, não voltam para o Estado. Vão e não voltam. Né? Vão e não voltam. Eu vou te dizer o seguinte, se nós fôssemos o catarinense fosse um povo menos pacífico, né? Porque nós temos um nível de educação muito bom, nós temos um nível de IDH muito bom, se nós fôssemos um pouco mais revoltados, eu diria, eu acho que a gente teria um pouco mais de resposta do governo federal, porque a gente arrecada muito e a gente recebe de volta muito pouco. Mas, de novo, aí vai o que a gente pode fazer nesse sentido? É escolher muito bem os nossos representantes políticos. Exatamente isso. É ver quem realmente faz um bom trabalho, quem tem um bom histórico, quem está, eventualmente, num partido que
tem algo ideológico que você apoia, mas que tem um histórico de competência, de um histórico de honestidade, enfim, a importância e que seja aqui da nossa região. Exato. O trabalho dessa campanha que as entidades estão estruturando, ele não tem partido, ele é completamente apartidário. Sim, tá certo. A gente não vai entrar nesse fla-flu dos extremos aqui, da esquerda e da direita. A gente está fazendo um trabalho simplesmente de conscientização. Em que sentido? Que a gente olhe para os candidatos que estão aqui na nossa região e que poderão contribuir, independente do partido. O partido você escolhe. Quem você quer que te represente. Sim. É a liberdade do joinvilense e das pessoas que vivem aqui na região norte. Vai ter bastante opção, vai ter bastante candidato. Exato. Que, por sinal, é até um cuidado que acho que a CIG também pode ter, orientando e conversando com os partidos, porque os partidos lançam muito candidatos, divide muitos votos e aí às vezes não entram poucos, porque são muitas opções para votar. A gente já promoveu essas conversas, tá? A gente já está buscando alinhamento. Tem partido que vê isso com uma forma muito tranquila, tem partido que já não pretende ficar um pouco mais independente dessa, porque a gente não pode obrigar. Nós estamos apenas dizendo assim, as entidades estão dizendo o seguinte para os partidos: olha, nossa orientação é que tivesse um menor número para concentrarmos e sermos mais assertivos. E foi esse o trabalho que o Sul fez. Quando o Sul tem 5 deputados federais, é porque eles fizeram isso. Eles organizaram e conseguiram uma representatividade significativa. E a gente, dentro de todo esse projeto, de tudo isso, você vê assim, esse capital a bandeira da política está diretamente ligado ao capital humano e está diretamente ligado à infraestrutura. Nós agora, a CIG, hoje, para ser mais exato, hoje, nós protocolamos um ofício à senadora Ivete Apple, aqui da Silveira, que é daqui de Joinville. E a gente tem que aproveitar, e que a gente tem, exato, e temos uma representante aqui de Joinville, solicitando o apoio dela, a intercessão dela, para marcarmos uma audiência com o ministro da Infraestrutura por conta de 2 assuntos importantíssimos para o desenvolvimento de toda a região norte do estado. BR-280 e marginais da BR-101. Você sabia que com a concessão da BR-101 para a Artéries, o município de Joinville ele fica proibido de entrar e fazer manutenção nas marginais? A prefeitura quer, o governo municipal disse assim, eu só preciso de uma autorização para entrar lá e eu fazer, porque eu faço para melhorar a estrutura da manutenção das marginais. Só que por contrato, o município é proibido de entrar nessa área federal, que foi concedida para a concessionária. Então, ou seja, uma dificuldade de interpretação dos documentos que a CIG também entra nesse cenário de movimentação política, de articulação política, debater. Nós estamos nos organizando agora para irmos com uma comitiva, com o DENIT, com outras entidades, além da CIG, irmos a Brasília, bater na porta do ministro e dizer o seguinte: quanto é que vai ser destinado a BR-280? Porque a gente já conversou com o superintendente do DENIT, ele falou assim, eu só preciso do recurso. Se eu tiver o recurso garantido, vocês têm a minha palavra que eu faço acontecer. Eu faço a obra desenvolver. Ele falou assim, precisa 800 milhões? Vocês não vão conseguir os 800 milhões ano que vem? Talvez não consiga, mas me consegue 100 milhões, que eu, como superintendente do DENIT, eu aplico com 100 milhões, eu garanto obra durante o ano todo e uma boa melhoria. Aí você começa a olhar, né? Você está falando do capital, da bandeira da política com a bandeira da infraestrutura, o quanto ela interfere num outro assunto que é o desenvolvimento imobiliário. Certo. Porque se você observar, né, tudo isso que tem acontecido na região norte do estado, no movimento imobiliário, dessa valorização imobiliária que aconteceu em várias cidades aqui, especialmente do litoral, Joinville também, porque Joinville tem um crescimento populacional gigantesco. Sim. Né? Eu brinco que eu conto uma história. Eu fui numa barbearia agora recentemente e cheguei lá, estava fazendo a barba na hora do almoço e eu comecei a conversar com o barbeiro e tal.
E ele falando que ele estava há 45 dias em Joinville, que ele estava com muita saudade da terra dele. Perguntei de onde é que ele era, ele me contou que ele era de Belém do Pará. Eu falei, poxa, eu adoro a tua cidade é fantástica. Pensa num povo alegre, num povo receptivo. Tem uma sorveteria lá, Cairu, que é fantástica. Ela é eleita uma das 10 melhores sorveterias do mundo. Olha só, Essa, eu não conheço Belém, mas... É muito bacana. E aí ele falou, não me fala da Cairu e tal. E aí terminamos, ficamos ali amigos, e eu falei assim, tá, vou voltar para fazer a barba contigo. Daí ele falou assim, então tá, anota meu telefone. Eu falei, não, beleza, eu ligo aqui, marco que eu com o paraense. Ele falou, mas aqui na barbearia tem mais 7 barbeiros paraenses. Entendi. Então, olha só, olha o quanto essa informação é importante. Entrando nessa linha do crescimento da cidade e das migrações, eu sou joinvilense, mas você já está em Joinville há muitos anos e acompanha. É muito bacana ver um fenômeno que está acontecendo, porque Joinville sempre foi considerada uma cidade boa para se trabalhar, uma cidade de oportunidades, sempre foi uma cidade muito ligada ao trabalho, né? Então, que as pessoas vinham porque enxergavam oportunidades, vinham porque para um emprego que já tinham conseguido através de entrevista, processo. Sim. Então, basicamente, Joinville era visto como um lugar com oportunidades de trabalho. Claro. E hoje, se você conversa para muitas pessoas, as pessoas estão decidindo vir para cá por conta da qualidade de vida, por conta da segurança, por conta de um trânsito que não é caótico, por conta de boas escolas, uma boa gestão pública, um povo educado, e sim, também oportunidade de trabalho. Então, é uma transformação que a gente vai vendo e, obviamente, que isso resulta em cada vez mais gente vindo. Claro. E vem gente de todas as classes, vem gente que é realmente da base e que é importante. E que é importante. A gente precisa, enfim, uma cidade acontece em todos os níveis, então sempre vai precisar pessoas de todas as partes, enfim, das classes. Mas é muito bacana que é uma mudança nesse sentido, né? Sim. E Santa Catarina também se tornou, assim, agora foram divulgados dados recentemente, em que foi o estado que teve o maior saldo migratório do Brasil todo, sendo que é um dos menores estados em termos de território do Brasil. Mas o que acontece aqui é um milagre, é um milagre de brasilidade, eu diria assim, porque não tem como você explicar. Num território tão pequeno, você ter acesso em tão curta distância, você tem a neve, você tem a praia, talvez as melhores praias do Brasil estão aqui, né? Nós temos praias para não envergonhar ninguém, né? Sim. Não envergonhar em relação a Caribe, né? Se você for aqui para essa região de Bombinhas, aquela região ali, ela é melhor do que quem já tive oportunidade de viajar bastante. Você encontra as praias tão belas quanto você encontra no Caribe, né? Não perde nada para lá e você está gastando aqui 70 quilômetros 120 quilômetros de distância e não precisa andar 1.200 quilômetros para chegar até lá, né? Perfeito. Agora, e a gente tem que valorizar isso. E Santa Catarina é um lugar abençoado. É um lugar abençoado porque você consegue ter essa estrutura geográfica de planalto e de litoral muito próxima, numa distância de 500 quilômetros. Você está na neve e você está na praia. Sim. Você vive durante um ano todo, todas as estações. A gente brinca que aqui em Joinville a gente vive as 4 num dia só, né? E chove nas 4? E chove nas 4, ou às 5 horas da tarde tu pode abrir o guarda-chuva que vai chover, né? E eu lembro que eu trabalhei muitos anos, agora me veio à cabeça, lá na década de 99, ali, no início dos anos 2000, eu trabalhei na Caesar. E eu saía da Caesar às 5 da tarde. E a brincadeira era assim, que quando eu estava saindo do portão no horário do trabalho, tu poderia abrir o guarda-chuva porque às 5 horas vai cair uma chuva. Era uma piada já. Mas faz parte até dessa história de Joinville, né, desse folclore que existe aqui na cidade e no estado, de um estado extremamente trabalhador. Então, quando você diz assim que há esse movimento demográfico para vir para Santa Catarina, porque assim, eu conheço, eu vou agora para Vitória, que eu acho que é a única capital do Brasil que eu ainda não estive. E eu conheço muitas outras. Você não encontra o que você encontra em Santa Catarina. Então, ou seja,
é fácil para quem está em outro estado decidir por vir. Eu tive em Minas Gerais agora, 2 semanas atrás. Eu vou te falar assim, eu fiquei extremamente... Fazia 12 anos que eu não ia a BH. Eu tive lá agora 2 semanas atrás, eu fiquei bastante assustado com o nível de moradores de rua. Então, assim, a cidade, ela perdeu muito em qualidade, em segurança, sabe? Porque você vê em todo canto um número de morador de rua impressionante. Impressionante. Sim. Coisa que eu não tinha na minha memória, esse fato do morador de rua. Mas é um problema, assim, que tem se acentuado, né? Nas grandes capitais, né? Nas grandes capitais. No Brasil todo, você vê isso. É. Fora do Brasil, Exato. você vai para os Estados Unidos, você vê Exato, gente exato. andando com carrinho, enfim, né? Exato. Mas aqui no Brasil ainda, poxa, você vê um morador de rua em que você... Às vezes as cidades têm todo um programa para tirar essa pessoa da rua, dar um lugar para ela morar, dar alimentação, conseguir emprego, e elas não querem. Elas Exato, não, exato. e ainda recebem Bolsa Família, que gastam com droga, que gastam com coisa errada. Exatamente. Então tem muita coisa a gente ainda vê pra... o governo de Joinville aqui extremamente preocupado, porque quando eu volto a falar ali dentro da CIG, todas as nossas indústrias que são associadas ali, e as empresas, não só a indústria, a tecnologia está extremamente avançada em Joinville. Nós temos várias empresas do ramo de tecnologia, de prestação de serviço, que precisam de mão de obra. Todas estão contratando. Eu vou te dizer que eu não conheço empresa em Joinville que não tenha vaga aberta. Então, é uma incoerência. Como é que você tem ainda na cidade, se eu não me engano, são cerca de 4 mil bolsas famílias cadastradas no sistema do governo, e de uma cidade que eu tenho indústrias que estabeleceram creches, né, dentro da indústria para poder receber a mão de obra e dar segurança para aquela mãe trabalhadora, dizendo o seguinte: olha, vem trabalhar na minha empresa, porque a tua criança entre 6 meses e 5 anos de idade, eu cuido dela durante o dia todo. E no horário do almoço você pode vir aqui e ficar com ela ainda. Então, ou seja, são mecanismos que as indústrias de Joinville se utilizam. Eu tenho exemplos de outras empresas aqui de Joinville que baixaram a régua. Estavam contratando mão de obra com 2º grau completo. Eles falaram o seguinte: não achava. Não achava. Então, como não achava, baixou a régua, começou a contratar com o 8º ano, com o 9º ano completo, e implementou o EJA dentro da indústria. Olha só que bacana. Para dizer o seguinte: olha, se eu não encontro formado, eu trago para trabalhar comigo e eu formo aqui. Né? Então, ou seja, é uma grande oportunidade também para o trabalhador. Então, esse movimento demográfico de outros estados, um grande número, para ter uma ideia, o Pará é o 3º maior estado que contribui com mão de obra vindo para Santa Catarina. Números oficiais. E é um dos estados mais longes que tem, né? Um dos mais longes. Mas sabe o que é mais bacana ainda? Que na maioria dos casos é gente muito trabalhadora, porque eu também vou te dizer, aqui na região, se você não tiver esse perfil, você também não fica, porque você é levado por um movimento social que existe em Joinville da produtividade. Né? A cidade se comporta de forma produtiva. Sim, né? É uma cultural, cidade trabalhadora. Né? Tá no DNA, na cultura. Está na cultura de tudo isso. Então, lá dentro da CIG nós trabalhamos muito essas bandeiras, junto com o apoio dos núcleos setoriais. Nós temos 26 núcleos setoriais na casa, Rodrigo, de vários segmentos. Então, nós temos o núcleo de negócios internacionais, nós temos que aqui de uma cadeia produtiva. Tem vários... eu sempre replico uma informação que o prefeito de Joinville uma vez colocou numa palestra que eu não tinha percebido, sabe? E me assustou muito, assim, assustou positivamente. Ele falou assim, sabe por que Joinville atrai tanto investimento? Por que as empresas querem estar em Joinville ou próximo a Joinville? Porque num raio de 100 quilômetros você tem 5 portos. Sim. Então, ou seja, você consegue escoar a tua produção, seja ela industrial, seja ela de agro, você consegue escoar ela com muita facilidade. Você tem 5 portos, Paranaguá, Itapoá,
São Francisco do Sul, Navegantes e Itajaí, num raio de 100 quilômetros. E tem mais portos saindo. E mais portos ainda em desenvolvimento. Só a nossa 101 que tinha que acompanhar esse crescimento. E é esse dos trabalhos que a gente faz. Porque esse vem muito de um crescimento da iniciativa privada. Exato. E as BRs, esses investimentos todos, normalmente estão muito conectados ao poder público. Exato. Enfim. E eu vou me permitir fazer um comentário contigo. Quando a gente olha essa fala dos 5 portos, e você olha, eu sempre digo assim, ó, que o que acontece entre Curitiba e Florianópolis não acontece em nenhum outro lugar do Brasil. Uhum. Se você olhar o desenvolvimento que acontece nesse eixo das nossas capitais aqui, da capital do Paraná e da capital de Santa Catarina, é muito forte. E você vê um desenvolvimento imobiliário acontecendo fortemente em quase todo o litoral. Sim. De aqui das primeiras praias do Paraná até chegar em Florianópolis. Você vê todas as praias, quase todas as praias. Por que eu vou dizer quase todas as praias? Porque tem uma praia que é do meu carinho, assim, da minha adolescência, da minha juventude, que é São Francisco do Sul. Por que São Francisco do Sul hoje, Barra do Sul, aquela região ali, não tem o mesmo nível de desenvolvimento imobiliário? Porque não tem infraestrutura. É isso mesmo. Porque as pessoas não conseguem chegar lá. Porque é difícil você ter... Eu lembro que nos últimos anos em que eu veraneei em São Francisco do Sul, e é uma praia que eu considero das melhores para você... Eu também acho como uma das praias mais bonitas da região norte de Santa Catarina. Isso. É uma das praias mais bonitas. Uma região muito Taguaçu, gostosa. Ubatuba, são praias muito bonitas. Exato. Por muitas vezes, em função desses desafios que existem do desenvolvimento imobiliário da região da ICA, em São Francisco do Sul, Araquari, Barra do Sul, no tempo que eu veraneei lá, o desafio era assim, que horas eu saio de Joinville para chegar e que horas eu saio de lá para chegar em Joinville de volta. Então, assim, era usado o horário da madrugada, porque a madrugada você consegue chegar com um pouco mais de assertividade, mas mesmo assim, muitas vezes pegando trânsito. Ela é considerada, eu devo estar lembrando agora de uma informação, essa rodovia, ela é considerada, segundo uma tabela válida no Brasil, como uma das rodovias com a pior trafegabilidade do Brasil. Ela é o pior nível de avaliação, porque ela chega a ter um coeficiente ali de incerteza do horário da partida e chegada, do ponto de partida, por exemplo, de Joinville a São Francisco do Sul, tem um múltiplo ali que leva a qualidade da rodovia da 280 lá para baixo, porque você não sabe quando você chega. Sim. É impossível apurar. Por quê? Infelizmente, pela falta da duplicação, por um grande... Os caminhões não são um problema. Os caminhões levam desenvolvimento, levam arrecadação de imposto, está desenvolvendo os portos da região. O problema é que você tem que ter infraestrutura para isso. Sim. Você tinha que ter uma duplicação da 280, você tinha que ter um acesso de São Francisco do Sul direto na BR-101, porque se tem já porto ali e vai ter mais portos, então o Estado precisava olhar para aquilo. Precisa acompanhar esse crescimento todo, porque senão realmente vai estrangulando cada vez mais. Exatamente. E aí atrapalha desde o desenvolvimento econômico nesse âmbito de portos, indústrias, mas também atrapalha quem vai veranear. Exato. Né? E tu sabes que essa questão da infraestrutura, ela chega a influenciar tanto, tu citaste um caso de São Francisco do Sul em relação ao mercado imobiliário, pelo fato de estar um pouco atrasado em relação às demais praias que nós temos aqui na região norte de Santa Catarina. E a gente, agora o contraponto de São Francisco do Sul, a gente consegue ver o desenvolvimento de Pissarras, o desenvolvimento de Penha, de Barra Velha, que foram praias que ficaram muitos anos assim num crescimento pequeno, né? Exato, mais lento. E o joinvilense, e o paranaense, e a região, durante muitos anos, foi muito para Balneário Camboriú, foi muito para Itapema, e essas cidades se desenvolveram, cresceram de forma
gigantesca, né? São cases Exato. aí para o Brasil, né? Agora até Porto Belo, tá? Que é Exato. um dos maiores canteiros de obra do Brasil, é Exatamente. Porto Belo. E isso está muito ligado também, no meu entendimento, né? Essa questão da infraestrutura. Total. Porque começou a ficar longe, às vezes, para uma pessoa que sai de Curitiba para chegar até Itapema, ela começou a levar 5, 6 horas para chegar lá. Exato. Mas ela queria uma praia, ela queria um litoral de Santa Catarina, normalmente. Então, começou a ver como uma opção interessante. Sim. Barra Velha, Pissarras, Penha. E aí, naturalmente, esses lugares começaram a atrair uma demanda do Estado e fora do Estado, e começaram a crescer e sair em lançamentos, e preço do metro quadrado e tal, algo que puxou muito. E essas praias, elas capturaram o investidor, o dinheiro do investidor. Eu vou dizer do investidor, mas eu vou dizer assim, daquela família que luta para ter a sua segunda opção, né? Que tem a sua moradia, eventualmente, em Curitiba, que tem a sua moradia em Joinville, que tem em Jaraguá do Sul, ou tem em Blumenau, e ele sonha em ter a casinha da praia, a sua segunda morada perto do mar para poder usufruir nos finais de semana. Esse investidor dessa região, e até de Blumenau, porque se você olhar o litoral aqui, que parte das primeiras praias aqui, depois de Joinville, até chegar eu não vou tão longe, eu não vou passar de Navegantes. Eu vou até Navegantes. Muitas construtoras de Joinville, Blumenau e Curitiba vieram investir ali para poder capturar os recursos dessas famílias, desses investidores dessas cidades, porque é mais fácil chegar, né? O meu filho tem 11 anos de idade. Eu estava andando com ele na BR-101 eu vou dizer que talvez 1 mês e meio atrás, e ele, no trajeto Balneário Camboriú, Biguaçu, quando nós passamos por Itapema, você vê que uma criança de 11 anos de idade falar o que ele disse é inusitado, né? É um trajeto que ele faz, mas ele não tinha percebido ainda. De repente, ele no carro comigo, pai, olha a quantidade de prédio. Eu falei assim, começa a contar, Lourenço. E ele começou a contar e ele não deu conta. Ele se perdeu na contagem das edificações que estavam saindo em construção naquele trajeto ali de Itapema. Ele falou, pai, eu não consigo mais andar mais devagar. Eu falei assim, eu posso andar a 20 por hora. Tu não vai conseguir contar. Não vai nem conseguir enxergar tudo. A quantidade de prédios que tem ali em Perequê, Itapema, Meia Praia. Então, e esses recursos, esses investimentos foram para lá por conta da acessibilidade, né? Itajaí já é um desafio também hoje. Hoje, para o Joinvilense, já tem um pouco mais de receio de investir em Balneário Camboriú e Itapema. Por quê? Porque ele tem o desafio de chegar. Né? Então, Itajaí é quase todo horário que você vai ter alguma fila, vai ter alguma coisa. Então, essa nova rodovia que o governo do estado está projetando para sair daqui de Joinville e encontrar lá o anel viário lá do contorno viário de Florianópolis é essencial, é fundamental. A primeira etapa vai só até Itajaí, mas já vai solucionar, né? Já vai ajudar muito. O ideal é que passe Itajaí. O ideal é que a gente faça, mas a gente está falando de obras para 10, 15 anos, né? Mas precisam ser feitas, porque senão o Estado vai parar. Vai parar. E todo esse movimento que acontece... Porque a gente começa a perder, a gente ainda está conseguindo segurar, muitas vezes, investimentos de fora, de pessoas que vêm para veranear e aproveitar o nosso litoral, porque a gente reduziu a distância. Mas daqui a pouco eles vão... Não está mais viável isso e vão ficar no Paraná, ou vão para São Paulo, enfim... Mas voltando para Joinville. Joinville, a gente tem realmente uma cidade de crescimento econômico, uma cidade que recebe muita gente de fora, e existe o próprio crescimento vegetativo da cidade em si, né? Que tem as famílias se formando, os filhos cada nascendo, vez menores, as pessoas casando. Sim, cada tem vez isso também. Isso é um fenômeno... no Ocidente. Exatamente assim, isso. dizer, O Joaquim, né? como eu falei, eu não lembro se eu comentei aqui, mas ontem eu vi a palestra do Joaquim Levy,
ex-ministro da Fazenda, e ele dizia que o movimento que aconteceu na Europa, da redução do número de filhos, em média de 4 filhos por família para 1, demorou 120 anos. No Brasil, ele foi muito mais rápido. Ele foi menos de, se eu não me engano, menos de 30 anos. Houve essa mudança para uma diminuição, as famílias mudaram de tamanho. Então, ou seja, eu estou citando isso porque isso exige de toda a cadeia produtiva uma mudança. Porque acaba se fazendo apartamentos em formatos diferentes. A indústria da construção, ela precisa se preparar para famílias em outro formato. Até pela questão da mão de obra também. Exatamente Começa a ficar mais escassa. Exatamente isso. E com as outras opções que existem hoje. Exato. Eu estive conversando com construtores, com incorporadores, e eles relatam muitas vezes a dificuldade da mão de obra, porque hoje o filho do pedreiro não quer seguir, muitas vezes, a profissão do pai, porque pode trabalhar com Uber, com entrega, tem outras... com internet, com sonho de ser influencer. A educação online está muito mais fácil. Então, hoje, para você se formar e você ter uma outra carreira, é muito mais fácil do que na nossa época. Sim. Eu lembro, acho que você é formado aqui em Joinville, né? Mas eu sou da turma que eu saía de Joinville para a Univale de ônibus. Eu fiz isso durante mais de 5 anos. Então, eu também fui para fora de Joinville para estudar. Tá vendo? E hoje a gente tem já bons cursos aqui de graduação, de pós-graduação. Então, esse acesso mais fácil também gera um impacto nessa mão de obra. Porque como você tem acesso mais... Hoje em dia, com se é que se pode falar que a pandemia trouxe alguma coisa de bom, mas a pandemia, pelo menos, nos ensinou a fazer coisas de forma diferente. Né? A parte educacional é uma delas. Não estou falando de qualidade, tá? Porque a qualidade eu ainda acho que ela tem um bom nível de discussão. Pode melhorar. Mas existe hoje, sim, uma facilidade de você estudar de forma online que era um tabu. Né? Trabalhar de forma online era um tabu. Né? Então, assim, tudo isso mudou com a pandemia. Então, nós estamos num processo de evolução, de desenvolvimento de outras carreiras, onde a CIGE ela acaba tendo um papel decisivo nisso para ficar atento à abertura desses novos mercados. Porque se você disse que está faltando pedreiro, esse pedreiro, ele está muito possivelmente, esse filho do pedreiro, que seria um pedreiro, né, há 10 ou 20 anos atrás, ele é um analista de sistemas, agora ele é um vendedor, agora ele é um Uber, uma nova profissão, ele pode ter acesso a meios educacionais de se tornar um médico, de ir para uma universidade paga. Então, ou seja, tem algumas formas hoje muito mais fáceis de formação que fazem com que o mercado se desenvolva. As empresas têm o desafio de entender esses movimentos, buscar mão de obra, reconhecer sob o ponto de vista salarial. Né? Brega, pode ser brega o que eu vou falar, mas, ou pelo menos, eu não vou dizer que é brega, mas é clichê, né? O que forma a empresa é a mão de obra, são as pessoas. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Isso não é da boca para fora. Isso é decisivo, seja na construção civil, ou seja na indústria da tecnologia, ou na indústria de eventos, ou na indústria da automação. São as pessoas que fazem o desenvolvimento dessas empresas. Seja a empresa aqui, que nós temos em Joinville bons exemplos de empresas que trabalham com automação, são as pessoas que fazem parte disso. E aí Joinville se preparar para como receber essa mão de obra e desenvolver essa mão de obra está diretamente ligado com o mercado imobiliário. Porque se você olhar também, Rodrigo, do ponto de vista histórico, quando eu trabalhei na Prefeitura Municipal aqui de Joinville, na área de Patrimônio Histórico e Cultural, eu aprendi que Joinville foi construída de costas para o mar. Você já percebeu isso? Sim. A nossa cidade, ali no Museu do Imigrante, você pode, quando você vai lá e vai passear no museu, você vai ver que o portão ele está de costas para o rio. Por quê? Porque quando os navios chegavam em Joinville, trazendo material, trazendo comida para abastecer a colônia Dona Francisca, o navio chegava naquela região ali, mais ou menos onde é a prefeitura, ali a nova escola do SESI Senai, pelo Rio Cachoeira, e entravam pelo portão dos fundos, e o palácio
que é o Museu do Imigrante, ele foi construído de costas para o rio, de costas para a Baía da Babitonga e voltada para a região oeste, né, aonde há o pôr do sol. Agora, se você parar para pensar, qual cidade litorânea, porque Joinville é uma cidade que está no nível do mar, né, se desenvolveu de costas para o mar? Nós temos uma beleza gigantesca aqui, que é a Baía da Babitonga. Graças a Deus que agora nós estamos fazendo um movimento de reconhecer a Vigorelli como uma potência, como um atrativo turístico que ela merece, né? E isso tudo influencia de maneira geral a toda a cadeia imobiliária da cidade. Tem fatores muito importantes que contribuem para isso. Onde estão as indústrias de Joinville? Estão na região norte. Aonde estão os trabalhadores? Estão na região sul, né? Na sua grande maioria. Historicamente é esse foi o movimento. Dessa forma como a cidade se organizou. Exatamente. Né? Que não é o jeito mais inteligente, muitas vezes, olhando para o urbanismo, de fazer. Mas recentemente houve uma mudança de alteração de legislação territorial aqui em Joinville, que pegou aquela região ali sul, que faz... do lado, quem segue a Florianópolis do lado direito, todo aquele trecho ali que era considerado região rural, virou para a área industrial. Ou seja, em algum momento, eu digo que a médio prazo, eu não vou dizer que é a longo prazo não, a médio prazo, aquela região ali toda vai estar adensada de galpões, novas indústrias, dando a opção ao trabalhador também, se quiser, para trabalhar mais perto da sua casa. Então, ou seja, há grandes oportunidades de desenvolvimento imobiliário, tanto na região norte do estado, na região norte de Joinville, como na região sul de Joinville, né? Tradicionalmente tem uma outra questão também, que é uma questão histórica, cultural, da colonização alemã também, um ponto importante. Joinville não é verticalizada. Joinville tem... Verdade. É um movimento muito recente a verticalização da cidade. Ela é uma cidade, eu até brinco, né? Ela é uma cidade continental. Porque você atravessar de um lado ao outro da cidade, você vê inúmeras Joinville. E são quilômetros. E são quilômetros, muitos quilômetros. Eu gostaria até de saber qual é, eu confesso que eu não sei o número, mas eu sei que quando você sai de um Jardim Paraíso e tenta atravessar, chegar no Paraguamirim ou algum bairro que venha depois daquela região, já na fronteira com Araquari, você atravessa, como eu falei, inúmeras Joinville. Por quê? Porque você percebe hoje que existe até um certo enfraquecimento do centro da cidade, daquele centro que eu conheci na minha adolescência, na minha infância, que a minha mãe costumava dizer assim, nós vamos para a cidade agora, né? Saía do bairro, e não era um bairro longe, eu morava no bairro Iririú, a gente vai para o centro. Agora, você não sai mais do bairro Iririú para nada, você não sai do Paraguamirim para nada, você não sai lá do Aventureiro para nada, porque tudo está lá. Né? Você tem a estrutura do comércio, de escola, e tem muita oportunidade nisso. É um desafio para a cidade, até para o poder público, né? Porque Joinville se espalhou demais e você tem que levar a infraestrutura para todos esses lugares, né? Saúde. Desde calçamento, a saúde, educação. E por isso, se você vai em cidades... grandes cidades, você vê regiões muito mais adensadas, muito mais verticalizadas, Sim. Porque isso facilita realmente para o poder público fornecer todos esses serviços e com qualidade, quando você tem uma concentração maior de pessoas morando em determinada região. Quando você espalha demais, realmente fica complicado, porque senão... As pessoas têm que ficar cruzando a cidade para fazer uma coisa, para fazer outra, ou mesmo se estão muito espalhadas, você começa a ter que ter muitas escolas em vários lugares, muitos postos de atendimento. Exato. E aí você tem que levar energia, você tem que levar... Se encarece o custo de vida. Exatamente. Exato. Então, Joinville está um pouco atrasado em relação a essa verticalização, em relação a cidades como Londrina. Exato. Eu ia te citar esse exemplo do interior do Paraná ali, que tem Maringá. Algumas cidades que pensaram isso muito tempo atrás. Você vê assim, já uma verticalização. Até mesmo eles estão mais envolvidos no que tange a questão horizontal também, com áreas para condomínios fechados, para
para loteamentos muito mais estruturados. Então, Joinville tem muito a crescer nesse sentido, né? Nós tivemos recentemente um movimento, enfim, de alteração do plano diretor, da lote, em que começou o instrumento da outorga onerosa, aumentando, né, o potencial construtivo em bairros mais centrais, no centro. E isso tem permitido realmente, viabilizado, né, as incorporadoras, as construtoras, fazerem empreendimentos com mais apartamentos e em regiões mais valorizadas, em que você consegue estar efetivamente numa localização muito nobre, muito bacana. E conseguir atender o mercado, né? Eu vou te dizer que para a indústria, Rodrigo, para a indústria não, para as empresas em geral, eu não quero falar só da indústria, porque Joinville hoje é multissetorial. Ela já é uma cidade hoje que tem uma forte atuação na tecnologia, uma forte atuação na prestação de serviços. O custo de moradia hoje em Joinville, ele é alto. E ele é impactante para muitos setores. Ele é decisivo até mesmo já na análise de novos investimentos. Se vai investir em mais uma unidade, se vai ampliar linhas de produção, se você vai trazer mais colaboradores para cá. Por quê? Porque como existe uma falta de moradia em geral, porque o que nós vivemos? Você sabe disso melhor que eu. Mas eu digo assim, quando você olha os números de 2014 a 2024, um comparativo dos últimos 10 anos, o aumento populacional que a região de Araquari teve é impressionante. Só que esse aumento de populacional de Araquari e de número de empresas, especialmente puxada pela BMW, que foi uma grande transformação da região, é inegável isso. Sim. Você vê que Joinville também é afetada. Também é afetada. Por quê? Porque você tem muita gente da cadeia produtiva da BMW, muita gente, quando eu digo, muitos colaboradores de empresas que fornecem para a cadeia produtiva da BMW, que não vieram necessariamente para Araquari, vieram para Joinville, né? E acabaram impactando aqui e gerando uma escassez de oferta imobiliária. Então, ou seja, há uma necessidade da indústria da construção civil de Joinville desenvolver, em especial, eu acho que apartamentos, moradia mais popular, para poder suprir essa necessidade que os trabalhadores têm. Como eu falei agora, essa mudança que aconteceu na Zona Sul é importantíssimo, porque eu acho que vai haver uma migração de mão de obra para o cara. Ele vai pensar o seguinte: eu tenho uma proposta para trabalhar na Zona Sul da cidade, ou eu tenho uma proposta para trabalhar na Zona Norte, eu não vou atravessar a cidade. Se você vê o que acontece hoje na BR-101 de manhã e no final do dia, a BR-101 em Joinville começou a ficar muito parecida com a região de Biguaçu, São José e Palhoça, porque Biguaçu, São José e Palhoça cresceram em cima da rodovia. Né? Aqui nós temos ainda, por sorte, alguns mecanismos de legislação ambiental, legislação imobiliária, que não permite o adensamento próximo à BR. Mas existe muita mão de obra que tem que transitar da Zona Sul para a Zona Norte. Né? E isso causa um impacto para a cidade. Então, é importante o desenvolvimento de novas avenidas na cidade, uma duplicação da Rua Monsenhor Gersino, esse novo binário que está saindo ali no Bucarém, que eu acho que foi uma das grandes obras realizadas aqui dentro, que solucionou muito, tornou muito mais fácil esse acesso da Zona Sul à ponte. Você já foi visitar a ponte Joinville? Eu não tive lá ainda, mas uma obra de engenharia impressionante. Fantástica. Impressionante. Eu estive lá, eu andei lá com o pé no mangue, debaixo da ponte, vendo a beleza da engenharia que está sendo feita ali, porque assim, não perca a oportunidade de ir nesse momento, porque tu vai ver um feito pelo sistema construtivo. É muito bacana. É histórico aquilo que está sendo feito lá. E vai gerar um ganho para Joinville, vai ligar dois bairros de uma forma tão fácil, né? Contribuindo com esses acessos de quem está lá no bairro Fátima, indo para o bairro do Boa Vista, né? Que para pensar, como é que tu faz para chegar de um lugar ao outro? Você tem que dar um contorno gigante na cidade,
é mais veículo naquelas avenidas, atrasando o fluxo, gerando mais problemas de convivência da sociedade ali com um trânsito intenso. Então, ou seja, essas melhorias que a cidade está fazendo, olhando para isso, para a infraestrutura de trânsito e urbana, tem que ser observada pela indústria da construção civil como oportunidades para desenvolvimento de unidades imobiliárias nessas regiões, para que a gente consiga atender a demanda que vem das empresas que produzem em Joinville, porque falta moradia hoje. Essa questão a gente vê também, assim, dentro da ANAGE, nós observamos assim, uma demanda que a gente não consegue atender muitas vezes por procura de imóveis para alugar, imóveis residenciais. E se você tem um imóvel, um apartamento bem localizado, mobiliado, muitas vezes a gente não consegue nem anunciar, porque já tem fila de espera né? Então isso a gente observa realmente que existe uma carência e existe uma demanda a ser atendida. Concordo contigo bastante no mercado econômico, né? Claro. Mas também esse processo de pessoas de alta renda saindo muitas vezes de casa, querendo ir para apartamentos, querendo estar mais perto ou com um pouco mais de segurança, praticidade. Sim. Então também tem uma demanda significativa para imóveis, apartamentos maiores e bem localizados, né? Eu fiquei os últimos 7 anos fora de Joinville, né? Eu estava trabalhando no eixo Balneário Camboriú, Florianópolis. Eu confesso para você que eu fiquei impressionado, voltando para Joinville agora, depois de 7 anos, com a evolução dos prédios de alto padrão. Sim. Sabe assim, você vê um crescimento, você vê uma qualidade das edificações, não só arquitetônicas, mas do ponto de vista também de tamanho, né? Você vê apartamentos de alto padrão, realmente mesmo, sendo construídos em regiões muito bacanas e com uma fácil absorção pelo mercado, né? Isso é um excelente sinal. Sim. Excelente sinal, porque isso decorre do mesmo fator, só que em proporções diferentes, mas eu acho que com a mesma razão, da demanda do aluguel. Porque se aquele que tem maior poder aquisitivo está optando está fazendo investimentos e optando por imóveis de mais alto padrão, e você tem no mesmo cenário um mercado aquecido para alocação, é porque muitas vezes essa mão de obra, né, que está aqui fazendo a locação do apartamento, ele está sendo empregado dentro de uma das indústrias ou dentro de uma das empresas da região de Joinville. E olha só que interessante, o fator da alta procura pela locação faz aumentar o preço, óbvio. Né? A escassez gera o aumento de preço. E que interfere daí na decisão da empresa em investir em Joinville. Por quê? Porque se eu tenho que pagar mais aluguel, se o meu colaborador paga um aluguel mais caro para ter qualidade de vida, a empresa, por sua vez, tem que pagar maior salário para poder arcar com aquele custo de vida da cidade. E aí começa a tomada de decisão. Monto uma planta aqui ou monto uma planta no interior da Bahia ou no interior de um estado menos desenvolvido. Então, tudo isso são engrenagens sociais que se comunicam intimamente. E a gente tem que estar, através de podcasts como esse, através da interlocução da associação comercial com as empresas, atentos a esses movimentos. Porque eu vou te falar, eu te garanto que demanda para a construção de casas, de imóveis populares na região de Joinville, tem, porque o que a gente precisa? A gente precisa de emprego. Alta taxa de empregabilidade nós temos na cidade. Se você tem emprego, você tem renda e você consegue buscar financiamentos. Não estou entrando aqui na discussão se a taxa está alta ou está baixa. A tendência é que a taxa diminua. Né, e a taxa desse setor ela é mais subsidiada, ela usa dinheiro do FGTS. Exato. Né? Então, ou seja, eu acho que a gente tem aqui um cenário para um desenvolvimento da indústria da construção civil
como um todo aqui, quando eu digo construção civil, loteamentos, terrenos, condomínios, apartamentos, imóveis de alto padrão. Até imóveis comerciais, né? Também de imóveis comerciais, de forma muito tranquila, de forma muito promissora na cidade. Porque o desenvolvimento de Joinville não vai parar. Todos os números mostram que a cidade continua crescendo, continua se desenvolvendo, o Estado está mirando numa excelência ainda de prestação de serviços e de aumento de qualidade de vida ainda maior, vai continuar sendo ainda por um bom tempo opção de moradia para muita gente que vai vir de outros estados. E acho que para encerrar, Fernando, queria que tu trouxesse a visão da CIG e a tua também em relação aos desafios e oportunidades para a cidade de Joinville, falando num curto e médio prazo. A gente tem uma reforma tributária que tá saindo, né, e vai impactar nas empresas e nas cidades. Claro. E temos o ano que vem um ano de eleições também, com presidente, governo, enfim. Como é que está a visão da CIG? Se Joinville está preparada para esses novos desafios? O que você enxerga aí que deve acontecer aí nos próximos anos? A entidade, a Associação Comercial e Industrial de Joinville, ela é muito clara a posição e a missão dela diante desses desafios. São realmente mesmo desafios importantes, do ponto de vista político, do ponto de vista estrutural, porque você olha um ano como 2026, acontecem 3 coisas em 2026 muito interessantes, que os empresários e a comunidade em geral têm que ficar atenta. Acontece eleição, então assim, são 45 dias no ano que a população vai estar envolvida, vamos dizer assim, a palavra, sim, né? Engajada num tema decisivo para o país. Que é muito importante. Que eu não acho que está errado, mas serão 45 dias de intensa movimentação do ponto de vista político. Tem pouco mais de 30 dias de envolvimento numa Copa do Mundo. Sim. Né? Então, em Joinville, até talvez, assim como o Carnaval, assim, acaba tendo um impacto menor, mas ainda assim movimenta bastante. Mas movimenta, né? Acaba influenciando. E nós temos mais de uma dezena de feriados emendados em segundas ou sextas-feiras. Então, ou seja, eu estou trazendo esses 3 pontos aqui porque a gente tem que entender que o ano que vem é um ano de grande desafio, porque você tem uma prolongação de feriados muito grandes. Isso impacta diretamente o comércio e a indústria, porque a indústria para a produção, então o comércio emenda feriado, você tem é impactante isso. Baixa a produtividade, com certeza. Exatamente isso. Baixa então, as vendas, se a gente vezes parar e olhar, eu tenho muito medo que a gente tenha um ano de 9 meses só. Sabe? Então, ou seja, e a Associação Comercial e Industrial, ela vai trabalhar durante o ano que vem com seus projetos, com a missão de desenvolver muito a cidade, de proporcionar muito conteúdo, de trazer muita discussão, se aproveitando, inclusive, eu sempre olho o copo mais cheio do que vazio. Se esse é o cenário, como é que a gente atua num cenário como esse? Então, esse é o segredo, né? Não é se assustar com a possibilidade de ter um ano que tenha 9 meses de efetividade de funcionamento, porque os outros 3 nós vamos estar envolvidos com assuntos que dispersam a nossa atenção. Então, nesses 9 meses, nós temos que fazer o que faríamos em 12. Né? Então, buscar mecanismos de fazer isso. A reforma tributária é um ponto importantíssimo. O movimento da reforma tributária já começou, mas efetivamente alguns movimentos práticos de tributação já começam a partir do ano que vem. Então, as cidades precisam entender, Rodrigo, que tributação não está mais na produção, ela está no consumo. Então, ou seja, nós somos uma cidade altamente produtiva. De produção.
e nós teremos tributação no consumo. Então, o quanto isso, com a característica industrial da nossa cidade, o quanto isso afeta a cidade. Nós estamos em conversa... A cidade e o Estado, né? A cidade, o Estado fala já da criação de um fundo. Eu vi o Cleverson Silva, o secretário da Fazenda, que é um gênio, um cara com quem eu aprendo muito, também conheço, teu amigo, da tua concordo. O Cleverson falava já da possibilidade até da criação de um fundo estadual que pudesse vir amparar essa diferença efetiva, né? Porque as indústrias, elas não vão ter uma diminuição de tributação, elas vão ser tributadas de forma diferente. Mas a prestação de serviço Sim. vai ter um aumento considerável. Existem casos que vai praticamente dobrar a tributação. E as empresas não entenderam isso ainda. Elas estão despreparadas. Então, levar conhecimento é um dos nossos desafios. Eu vejo assim, porque os políticos, quando falando da reforma tributária, eles garantem que não vai haver aumento de impostos com a reforma tributária. Aquele imposto que existe não vai aumentar. Mas se serviço vai aumentar e para a indústria não vai mexer, então onde é que vai baixar? Porque a fala é distorcida, não aumenta o que existia, mas cria outro que tributa sobre determinadas atividades e determinados formatos de arrecadação de forma diferenciada. Então, imagina só. O prestador de serviço que tinha uma lucratividade na ordem de 15%, uma margem de lucro de 15%, que muitos segmentos têm esse tipo de margem. Que a gente acha que todo mundo ganha 200%. Não é, essa não é a realidade. São margens extremamente apertadas que se tem. Se você tem uma margem de lucratividade na ordem de 15% e o teu imposto aumenta de 14% para 27,5%, te sobrou 1,5% de lucro. Vale a pena tu continuar prestando serviço? Inviável o negócio, ou vai ser repassado, vai se tentar Esse repassar para o... Mas em que momento que o empresário vai perceber isso e vai repassar? A gente tem visto que muitos empresários não se atentaram a isso ainda. Então, assim, estar filiado a uma associação comercial, estar participando de um núcleo dentro da CIG, que possa te prestar Porque o objetivo do núcleo, Rodrigo, ele é muito claro. Lá na sua fundação, quando os núcleos da CIG foram fundados, e outros aí no estado, o princípio veio das associações comerciais da Alemanha, que é o quê? Agrupar, como tem o núcleo das imobiliárias, inclusive, né? Sabe disso, é agrupar aqueles que fazem a mesma atividade para, de forma conjunta, criar soluções para os problemas comuns. Então, ou seja, o problema que a ANAG tem, muito possivelmente, é o que a outra imobiliária tem. Sim. Né? É quase sempre o mesmo. Então, ou seja, de forma sistêmica, esses grupos dentro da CIG, eles se reúnem e buscam soluções conjuntas para todos, onde todos ganham, gerando melhorias e condições para todos, em geral. Esse é o princípio do funcionamento dos núcleos. Então, quando você me pergunta assim, sobre esses desafios e as oportunidades, primeiro que eu convido a todos que estão ouvindo o ANAGcast a visitar a CIG, ter a oportunidade de, se não estarem afiliados ainda, se associarem à entidade, aderirem a um dos 26 núcleos setoriais que nós temos lá dentro, para que, em conjunto conosco, ou mesmo assim, nós temos todos os meses uma plenária trazendo conhecimento de forma gratuita. A plenária da CIG é aberta. É através da informação... Conteúdo de muita qualidade. De muita qualidade. A última segunda-feira agora que passou, nós tivemos o CEO da Tupi, Rafael Lucchesi, que acabou de chegar na cidade, faz menos de, acho que em torno de 4 meses que ele está na cidade. Ele estava lá na CIG falando sobre a Tupi Multibusiness, né? E foi surpreendente, porque eu descobri que a Tupi faz coisas muito além do que blocos de motores. Ela é muito além de uma fundição de bloco de motores. Ela faz muitas outras coisas em muitas outras unidades distribuídas pelo mundo aí. Unidade em Portugal, que eu nem sonhava que tinha em Portugal. Então, assim,
as nossas missões, a nossa missão na CIG e as oportunidades que nós temos é de levar conhecimento, tratar através das bandeiras estratégicas que nós temos, movimentos políticos representativos que podem facilitar a vida da comunidade joinvilense e da região. Esses dias eu brincava, eu não quero me alongar, mas eu brincava com uma colega da Associação Comercial de Mafra. Eu ainda brinquei com ela assim, eu falei assim, já pensou se a gente pega aqui Joinville e soma com Campo Alegre, com São Bento do Sul, com Rio Negrinho e Mafra e faz uma associação só? Né? Porque assim, por que eu brincava com ela com isso? Por quê? Porque muito do que se discute aqui influencia a Mafra. Porque a produção das indústrias de Mafra escoam pelo que é feito aqui em Joinville. Então, há um reconhecimento também por essas associações comerciais que a gente tem um papel protagonista no desenvolvimento dessa região do estado em função dos portos, em função da infraestrutura, em função do grande número de população. O trabalho da CIG, ele é multifacetado, ele tem inúmeras formas de contribuir e nós estamos focados em melhorar a condição de vida do joinvilense, né? Através do desenvolvimento do empresário, porque um empresário mais desenvolvido vai poder ter empresas melhores para se trabalhar, que vai gerar melhores salários, melhores condições de vida para trabalhadores que vão viver numa cidade melhor. Tendo o apoio, a gente tem tido sorte, né, do governo joinvilense, há alguns mandatos já, ter uma visão comprometida com a cidade, com o desenvolvimento da cidade, não com compromissos próprios. Eu acho que Joinville tem essa característica de ter empresários, né, no governo, isso facilita muito, desde a década de 90, lá com o seu, então, Witt Freita, né, que foi um dos primeiros, um grande empreendedor da cidade, e isso tem se perpetuado na cidade, colocar empresários com uma visão de governar Joinville de uma forma mais dinâmica e mais centrada, né, nos princípios da administração, né, é bem importante, e eu acho que a gente está nesse caminho certo, e a CIG vai continuar contribuindo com a cidade dessa forma, levando conhecimento e levando desenvolvimento para as indústrias e para a população. Muito bom, muito bom. A CIG realmente faz um papel muito importante para a cidade, desde representatividade, desde capacitação, e eu posso dar meu testemunho. Quando eu vim para Joinville, depois de 8 anos fora, participei dos núcleos. Ah, legal. Núcleos de jovens empresários, e dali saíram grandes amizades, saíram parceiros, fornecedores, clientes. Claro. Então, é um associativismo que funciona. Exato. E um ambiente excelente para crescer, para fazer relacionamento, para gerar oportunidades. Fernando, muito obrigado. Acho que foi uma conversa super bacana, produtiva. Abordamos aí vários assuntos ligados à entidade, à CIG, mas à cidade em si, região, também, mercado imobiliário. E foi um prazer tê-lo aqui. Agradeço aos nossos ouvintes aí, a audiência, e esperamos vocês até o próximo AnaGcast, o podcast que fala sobre o mercado imobiliário e sobre o Joinville, com grandes nomes aí da cidade. Muito obrigado.